tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. É momento de contenção e poupança, mas também de mais receio por parte de quem tem capacidade para investir. Por isso mesmo, nesta Comissão Executiva falamos hoje dos riscos reais que o dinheiro dos portugueses corre no atual contexto de intervenção do FMI. Ao mesmo tempo que lembramos as redes de segurança que os investidores têm ao seu dispor. Para a conversa contamos com o Presidente da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros, aqui também a representação da Ordem dos Economistas, Raul Marques, o Administrador da DIF Broker, Paulo Pinto, e o Diretor-Geral da Max Finance, João Martins. Bom dia, obrigado aos três pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Raul Marques, hoje há mais ou menos risco de incumprimento por parte de Portugal de quando avançamos para este processo? Qual é a sua percepção? Depende do momento em que a ALDA queira situar o início deste processo. Portanto, obviamente que hoje há mais risco de incumprimento de Portugal do que há um ano atrás, quando, digamos, o processo grego chegou ao seu cume, pelo menos na primeira fase. Portanto, obviamente que hoje basta olharmos para vários indicadores que estão visíveis no mercado permanentemente e é óbvio, e nomeadamente aquilo que hoje em dia todos já começamos a conhecer e a discutir em conversas de amigos, que são os yields, portanto, as taxas de rendimento da dívida pública portuguesa. Se estivermos a falar da dívida soberana, obviamente. Portanto, existe obviamente um nível de risco que o mercado hoje percebe como muito maior do que aquilo que se verificava há 1, 2 anos. Eu não sei bem, seguramente, não sei se neste momento está a percebê-lo como demasiado elevado, admito que sim, e penso que sim. Agora, seguramente que durante anos os mercados foram relativamente autistas e não viram os níveis de risco de uma forma adequada, e isso foi visível em tudo aquilo que foram níveis de risco da dívida soberana, que ao longo de 10 anos, praticamente 10 anos, desde a criação da zona euro, se considerava que o risco a Alemanha era praticamente igual ao risco da generalidade dos outros emitentes soberanos, nomeadamente no caso extremo da Grécia. Portanto, obviamente que hoje estamos com uma percepção mais elevada daquilo que é o risco de Portugal e não só, de uma série, ou seja, houve uma diversificação, uma destrinça muito maior daquilo que são os prémios de risco exigidos para os diferentes emitentes soberanos na Europa. E face à altura, e privados também. E face à altura em que pedimos a ajuda externa? Face à altura, depende dos critérios. Vamos lá ver. Em termos de taxas de rendimento da dívida pública, estamos em níveis semelhantes, portanto, nos últimos dias até, mas também não me parece que seja especialmente significativo. Estamos mais ou menos nos mesmos níveis, portanto, não houve com a concretização da ajuda externa uma grande alteração. Ao longo dos últimos dias houve alguma redução dos níveis de risco, mas não muito significativa ainda, e, portanto, até porque tem havido em simultâneo toda esta discussão sobre o processo de reestruturação ou não por parte ao nível da dívida grega, e, portanto, mais, digamos, como solucionar e como apoiar de forma adicional a dívida grega, e, portanto, atravessámos aqui ao longo das últimas semanas um processo duplo, no caso de Portugal, portanto, por um lado as negociações que concluíram com o acordo e agora com a aprovação anteontem ao nível do Ecofin, e, por outro lado, muito ruído decorrente, digamos, de uma constatação de que a situação da dívida grega é de facto muito complexa, muito difícil e de solução muito problemática, ainda mais difícil seguramente do que há um ano. Pelo menos não tem muito consenso no seio da Europa, que já é por si preocupante. No mínimo. Paulo Pinto, renegociar, reestruturar dívida, são palavras que têm ouvido imenso até pelos candidatos a futuros primeiros-ministros neste país nos últimos dias. Reestruturar, qual é a sua opinião sobre esta matéria e, efetivamente, o que é que estamos aqui a falar? Bom dia, Alda. Eu tenho muita dificuldade em ouvir esse tipo de discurso, porque eu faço parte do país, enfim, estimo que eu faço parte do país real. E fazendo parte do país real, é-me difícil entender que uma pessoa ou uma empresa, antes de começar a fazer um esforço para pagar a sua dívida, comece imediatamente a dizer: eu não vou pagar, é melhor reestruturar isso, eu não vou pagar. É disso exatamente aquilo que estamos a falar. Mas reestruturar, portanto, pode não ser necessariamente um haircut, ou seja, cortar, entre aspas, fingir que parte da dívida desapareceu, não é? Reestruturar é um termo técnico, como dizem agora os políticos, que basicamente
quer dizer, eu não posso pagar aquilo que me estão a pedir e, portanto, façam-me agora uma proposta para ver se eu aceito. Mas pode também significar o aumento da maturidade, pode significar por exemplo, muita o prolongamento da maturidade. Exatamente. Pode significar que, em vez de pagarmos a 5 anos, vamos pagar a 50 anos. Pode significar que, em vez de pagarmos os 5,7% que nos estão a pedir, só poderemos pagar 4,7%. Pode significar múltiplas coisas e a combinação dessas múltiplas coisas. Mas eu creio que o ponto importante é que, neste momento, esse deveria ser o último dos momentos para estarmos a discutir esta situação. É que ainda não começámos a pagar nada. Aliás, ainda nem começámos a receber esse dinheiro. E, portanto, estarmos a discutir uma coisa que ainda não aconteceu e já estarmos a pôr reservas a essa coisa, parece-me, enfim, parece-me surrealista, mas vamos admitir que, como estamos em campanha, que isto faça parte desses problemas inerentes às campanhas eleitorais. O que não deixa de ser também deprimente. Porque se há campanha eleitoral que deveria ser importante, moralizadora e responsabilizar todas as pessoas, deveria ser esta. E eu creio que este deveria ser um momento importante para alertar as pessoas que as coisas têm uma relação de causa a efeito imediata. Eu não sei se ao estarmos a discutir neste momento essa possibilidade, antes de recebermos o dinheiro, se não pode acontecer um acidente qualquer que nos faça impedir de receber esse dinheiro. Eu não sei se, eventualmente, por causa dessas declarações, não nos chegará o dinheiro ainda mais caro, já na perspectiva do emprestador que diz assim, bom, havendo o risco... já à partida não é? Vamos querer que não. Pois, mas enfim, mas esses compromissos são das duas partes. Na nossa parte também assinámos comprometendo e depois de nos comprometermos... Mas também quem assinou para se comprometer ainda não falou em reestruturação, não é? Esperemos que não, mas apesar de começarem a haver alguns discursos que começam a ser dúbios em relação a isso. Esta matéria. João Martins... trabalha, ou é diretor-geral de uma consultora financeira, trabalha com muitas famílias portuguesas. Neste contexto, quais são as maiores preocupações das pessoas que vão ter com a Max Finance? Olha, nós, como dizem muito bem, nós temos realmente que analisar aqui o contexto. E o contexto é que nós estamos a tentar acudir, em curto prazo, a coisas que vêm acontecendo há 40 anos. Se nós olharmos para um gráfico que eu tenho aqui, que é a taxa de poupança... Eu julgo que é possível mostrar agora. Taxa de poupança das famílias, nós vemos o gráfico e reparamos que na década de 70 a taxa de poupança rondava os 30%. E tem vindo a decair hoje anda nos 8,4%, 8%, há cerca disso. E qual é a razão que leva hoje uma família a poupar? Porquê é que uma família tem que poupar hoje? E lá em casa as pessoas não ficam zangadas comigo, mas porquê é que eu hei de poupar? Porquê é que eu tenho que poupar? Durante 40 anos, ou seja, em 1970 ou antes, na década de 70, eu poupava porque ia ao médico e se precisasse de ir ao médico tinha que pagar o médico. Eu poupava porque se precisasse de pôr o meu filho a estudar, eu tinha que ter dinheiro para pôr o meu filho a estudar. Eu poupava por várias razões, porque se quisesse passear ou ir a algum lado, eu tinha que poupar. Não tinha proteção na reforma, por exemplo? Ora, a partir do momento, isto também acontece com o país, não só com as famílias, a partir do momento que em 1986 dizem aos portugueses e ao país e à Europa que é, não se preocupe com a agricultura, porque quem vai fazer a agricultura é a França. Não se preocupe com as pescas, porque quem vai fazer pescas é a Espanha. E não se preocupe com a indústria, quem vai fazer é a Alemanha. E nas famílias aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu hoje fico doente, vou ao médico, e o serviço social, portanto tenho médico, sou atendido. Os meus filhos vão para a escola, e se eu não tiver um rendimento muito elevado, eu tenho direito à escola. E assim sucessivamente. E depois entramos num período em que não precisa de se preocupar, porque facilmente eu obtenho crédito. E o facto de eu obter crédito facilmente... É outra vertente que é o consumo, não é? Exatamente, mas também está bem. Não é mau, porque as famílias, o que nós fizemos foi... Há umas palestras que eu dou e costumo fazer uma pergunta e ponho uma das pessoas que estão a assistir a apontar e a escreverem os direitos e ponho outra a escrever os deveres. E pergunto os direitos. E as pessoas todas rapidamente elencam 8 ou 9 direitos. 8 ou 9. E nos deveres só elencam duas coisas. Uma delas é pagar impostos e a outra é votar. Eu digo, ora, votar, a abstenção é aquilo que todos nós sabemos, que ronda quase 50%. Os impostos só não foge quem não pode, portanto, ou seja, os deveres que nós temos hoje são difíceis. Portanto, as pessoas têm uma noção de que o Estado, o país e a própria Europa nos criaram condições e nos ajudam a que nós não precisamos nos preocupar. Portanto, compro hoje e começo a pagar daqui por 1 ano, ou 2 anos, ou 3 ou 4 anos. E, portanto, é esta dificuldade, é neste contexto que as nossas famílias vivem hoje. O que é que nós temos? A maior parte das famílias hoje não faz um orçamento, não calcula o que deve
e o que recebe e o que deve. Portanto, não faz aqui um balanceamento que é simples de fazer entre os seus ganhos e as suas despesas. Temos as famílias endividadas a 130%. 60% das famílias têm dificuldades em assumir as dívidas e o serviço da dívida que contraíram. 50% das famílias portuguesas não conseguem fazer face ao inesperado de 1.500 euros por mês. E, portanto, isto é o que nós temos todos os dias, o que nós ajudamos todos os dias. E, por incrível que pareça, não são só famílias de baixo rendimento. Há famílias que ganham 600 euros e são aforradoras. E conseguem aforrar aqueles tais 10%. São aforradoras. E há famílias que ganham, se calhar, 10 ou 15 ou 20 mil euros por mês e não conseguem aforrar. Portanto, é possível poupar mesmo com baixo rendimento e em contextos de crise. É uma questão comportamental. Comportamental. E de interiorizarmos que estamos a gastar acima do que podemos gastar, e não é só a família, é o Estado. Estamos a gastar acima do que estamos a gastar. E ainda recentemente houve uma proposta na Câmara de Lisboa que eu achei gira, que é, das 53 freguesias que havia em Lisboa, vai-se passar para 24, salvo erros. Os números penso que são estes. Criou-se uma freguesia nova, que é o Parque das Nações, tem 11.400 habitantes. E esta freguesia tem mais população do que 102 concelhos do país. Portanto, é um bocado isto que se transmite nas famílias. É claro que nos chegam famílias com um crédito de habitação e com 7 ou 8 créditos pessoais. E que nós temos que ajudar, mas o nosso negócio e aquilo que eu quero é atuar preventivamente. Acaba por ser uma educação de base, não é? Todo o nosso modelo de negócio assenta na consultoria preventiva e formativa. Não é acudir, mas sim prevenir. Muito bem.